Ei, pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu quero dar para vocês uma dica sobre uma matéria que é a matéria mais fácil de direito administrativo, que são bens públicos. Pessoal, o que são bens públicos? Bens públicos são aqueles bens móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos que pertencem a pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, são aqueles bens que pertencem à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às autarquias e fundações que têm personalidade jurídica de direito público. Sabe por quê? Porque o Código Civil ele adotou o critério da titularidade para definir quais são os bens públicos. Então, bens públicos são aqueles cuja titularidade é das pessoas jurídicas de direito público. Professora, mas e os bens das pessoas jurídicas de direito privado? Esses aí, gente, são bens privados. Mas e os bens das empresas públicas, da sociedade de economia mista, né, que são entidades que têm personalidade jurídica de direito privado? São bens privados. Só que os bens, pessoal, dessas empresas estatais que estiverem atrelados à prestação de serviço público, voltados à prestação de serviço público, eles serão bens privados, entretanto, eles vão gozar de algumas prerrogativas, algumas características dos bens públicos. Lembrem-se disso, como, por exemplo, a impenhorabilidade, a não onerabilidade. São características que eles vão gozar, sim. Além disso, o que você tem que saber? Você tem que saber da classificação mais importante, né? Os bens públicos são classificados em bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Bens de uso comum, todos nós utilizamos, né, como de uma forma, né, todos nós utilizamos de uma forma universal. A gente não tem que pagar para utilizar aqueles bens, por exemplo, a praia, as estradas, a gente utiliza aquilo ali gratuitamente, bens de uso comum do povo. Bens de uso especial são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, mas eles têm uma afetação. Afetação, gente, é a mesma coisa que destinação. Eles são destinados para uma finalidade específica. Por exemplo, um prédio no qual funciona a polícia civil, a polícia militar. Aquele prédio tem uma finalidade específica, tem uma utilização específica. Ele é um bem de uso especial. E bens dominicais são aqueles que não têm qualquer tipo de utilização, afetação, né? Terras devolutas, prédios nos quais prédios desativados que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Aí você me pergunta, prof, a administração pública pode vender esses bens, os bens públicos? Pessoal, é possível a alienação de bens públicos desde que eles estejam desafetados, ou seja, sejam bens que não estão sendo utilizados, né? Não tem qualquer tipo de utilização, finalidade. Um bem especial, por exemplo, um bem de uso especial, um prédio no qual funciona a polícia militar. Vamos dizer que a polícia militar mudou de local, a sede da polícia mudou para outro prédio. Aquele prédio já não tem mais utilização. Ele pode ser vendido? Pode. E como que acontece a venda de bens públicos? Pessoal, primeiro tem que haver uma manifestação da administração de interesse em vender aqueles bens. Depois tem que ser feita uma avaliação do valor daquele bem, né? Por quanto que vai ser vendido aquele bem. Terceiro passo, vai ter que ser feita uma licitação. Para vender, gente, a administração pública tem que licitar. Tem que realizar a licitação. Beleza, em regra, na modalidade de concorrência, mas existem outras situações nas quais pode usar outras modalidades licitatórias. Ok, se for um bem imóvel, além de tudo isso, tem que ter autorização legislativa. Se for um bem móvel, não precisa de autorização legislativa, mas se for imóvel, precisa de autorização legislativa. Prof, você falou, né, que a modalidade licitatória que vai ser utilizada para venda desses bens é, em regra, a concorrência. Entretanto, gente, quando a gente tem um bem público, né, que foi adquirido pelo Estado em razão de uma dação em pagamento ou uma decisão judicial, aí esse bem ele pode ser alienado, pode ser vendido mediante a utilização da modalidade de concorrência ou leilão. A administração vai ter discricionalidade, né? Ela pode definir ou utilizar a concorrência ou o leilão, ela tem escolha, beleza? É assim que funciona. Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Dica importante, eu já continuo no próximo áudio. Tchau, tchau.